Olá pessoal, tudo bem? Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre crise ambiental. Vamos falar sobre essa difícil relação que existe entre o homem e a natureza, em escala global, local e no nosso próprio país também. Então, eu começo falando, pessoal, sobre a idade aqui da Terra, né, que é 4,5 bilhões de anos, e a idade que o homem apareceu aqui na Terra, né? Que é relativamente nova, 3 milhões de anos. Ou seja, depois que o homem apareceu na Terra, a quantidade de conflitos ambientais, né, que começaram a aparecer principalmente nos últimos anos, foi muito grande. E é isso que vamos ver aqui nesta aula. Então ocorreu um aumento da degradação ambiental, né, diversos problemas de ordem local e global, e isso principalmente a partir de 1950, que consequentemente está ligado com o número de aumento de tecnologias, a dependência do homem de automóveis, de veículos, os fluxos mais rápidos das pessoas entre os lugares, tudo isso, este modo de vida do homem tem contribuído para ele degradar mais o meio ambiente. Tanto é que na aula de qualidade de vida, né, qualidade ambiental, vocês devem ter verificado que não é toda cidade assim que tem uma boa qualidade para se viver. Então, os fundamentos da crise. A população utiliza recursos naturais finitos, tendo como consequência inevitável algum tipo de poluição. Então, o homem ele tem consciência dos recursos que ele usa, a maioria vão acabar, né? Não são recursos que vão durar para sempre e geralmente ele gera algum tipo de resíduo que vai para o ar, a água, o solo. Então temos que repensar nossa relação, né, com o meio ambiente. Então, quais são os elementos da crise? É a população humana que cresceu descontroladamente, né, sem saber utilizar os recursos naturais de forma sábia, consciente e gerando grande quantidade de poluição neste meio ambiente, que depois o homem vai reutilizá-lo de alguma forma. Então, estes são os elementos da crise. Então, este triângulo aqui denota uma relação de dependência, onde existe a população humana no seu sistema econômico, porque existem trocas, existem valores, né, que o homem dá a partir dos recursos naturais que ele utiliza, que ele depende deles, né, para sobreviver, e, consequentemente, a poluição que acaba acontecendo, né? Seja ela em grande ou pequena quantidade, ela é gerada, que afeta diretamente os recursos naturais que, consequentemente, o homem vai utilizar. Então, é um ciclo, né? Este triângulo, onde cada elemento de um, é, vai depender um do outro, mas que infelizmente, né? Este, estas setas aqui, né? Acabam sendo conflitantes, né? Porque o homem acaba tendo diversos problemas ao utilizar estes recursos naturais. Então aqui verificamos neste diagrama, pessoal, é, os elementos da natureza, água, ar, matéria-prima, né, energia, no sistema antrópico, nas atividades do homem. O homem utiliza esses elementos em suas atividades, gerando grande quantidade de resíduos, sólidos, líquidos, gasosos, né, na atmosfera, na hidrosfera, e, consequentemente, afeta o meio físico-biológico de diversos seres vivos que depende desses elementos dos recursos naturais. Né? O homem utiliza, modifica, e, consequentemente, a natureza vai ter uma reação, né? Que nem sempre é positiva, porque a, a velocidade de recuperar, né, este tipo de recurso não é tão rápida assim, né? Então, alguns conceitos importantes para vocês aprenderem na aula de hoje. Meio ambiente, que é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite abrigar e rege a vida em todas as suas formas, de acordo com a lei federal, né? Então, podemos resumir o ambiente com os fatores abióticos, que são aqueles
luz, temperatura, solos, né? Aqueles que não é ligado diretamente à vida, os fatores bióticos, que são seres vivos, sejam eles de pequeno, grande porte, que dependem, né, deste ambiente, e a parte socioeconômica, que é a sociedade, a economia, os valores que têm estes recursos, né? Tudo isso compõe o meio ambiente, inclusive o homem que entra aqui nessa parte socioeconômica. Recurso ambiental é a atmosfera, as águas interiores superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, subsolo, os elementos da biosfera. Então, tudo isso é um recurso ambiental, que pode ser desde pequenos micro-organismos, que só vemos em microscópios, até grandes árvores de grande porte lá da Amazônia, que dependem da água, do ar, né? Tudo isso faz parte do recurso ambiental. Recurso natural são os recursos ambientais que podem ser utilizados pelo sistema econômico humano, renovável ou não dependendo de sua exploração e ou capacidade de reposição. Então, é, os recursos naturais eles podem ser utilizados, né, como algo que tem valor para o homem, que ele pode utilizar de alguma forma em alguma atividade. E existe também, pessoal, uma diferença entre preservação e conservação do meio ambiente, que muitos acham que é a mesma coisa, né? Mas tem suas diferenças. Vejamos aqui então. Conservação, de acordo com as leis brasileiras, né, significa proteção dos recursos naturais com a utilização racional, garantindo sua sustentabilidade e existência para as futuras gerações. Ou seja, eh, o homem pode utilizar aqueles recursos, né, desde que não impacte tanto para outras pessoas, né, futuramente utilizarem ele. Então, numa área de conservação, o homem pode utilizar aqueles recursos de forma consciente. Preservação visa a integridade e a perenidade de algo, ou seja, o termo se refere à proteção integral, à intocabilidade. A preservação se faz necessária quando há risco de grande perda de biodiversidade, seja de uma espécie, um ecossistema ou de um bioma como um todo. Então, quando há grande ameaça daquelas espécies, né, exige que não se retire nada, porque deve ser uma área de preservação. Aqui também, né, coloquei para vocês verem a diferença, que preservação ambiental exclui o uso econômico dos recursos naturais, que é um conjunto de ações destinadas a manter as condições originais ou atuais do ambiente sem alterá-lo de forma alguma, e a conservação inclui o uso econômico dos recursos naturais, que compreende o uso racional de qualquer recurso da natureza, segurando sua renovação ou autossustentação, usar o ambiente de forma sustentável. Então essa é a diferença. Aqui verificamos uma área que ela é conservada, né? Ela tem seus usos, né? Porém deve garantir que boa parte dela seja reutilizada por outras pessoas futuramente. Aqui um outro exemplo, né, de vários usos do solo, algumas áreas utilizadas, outras não. Aqui verificamos uma área bem impactada, né, do bioma amazônico, que ele é muito utilizado, né, para grandes usos e deve ser preservado, né, algumas partes que estão sendo muito impactadas. Aqui verificamos o desmatamento clandestino, né, de várias áreas. É, então, a taxa de desmatamento anual da Amazônia. Percebemos aqui, né, que de 88 até 2009, de certa forma, foi diminuindo, né, o avanço do desmatamento. Mas se formos analisarmos, né, a taxa até os anos atuais, em 2020, infelizmente subiram esses dados de desmatamento por causa do aumento da agricultura, né, da mineração, outras atividades econômicas, contribuiu para o desmatamento ilegal da Amazônia. Aqui verificamos a área que mais avançou, né, o desmatamento, aqui em vermelho, chamado Arco do Desmatamento, que invade diretamente
esta área muito importante não somente para o Brasil, mas como para o mundo, né? Porque regula o clima mundial, a Amazônia. E a Amazônia é muito grande, né? Ela ocupa vários países da Europa, como vocês podem perceber, e a sua biodiversidade, né, é uma das mais ricas do mundo, né? Porque existem diversas espécies que só encontramos lá e outras o homem nem conhece ainda. Então aqui o crescimento da população humana, né, que como eu já falei, cresce num ritmo muito grande nos últimos anos, né? Mais de 6 bilhões de habitantes. É, aqui neste século, né, percebemos que vai chegar uma hora que vai se estabilizar até 2100, né, o crescimento da população. Verificamos que um período anterior não era tanto assim, né, mas com o desenvolvimento de tecnologias, o homem foi conseguindo gerar grande quantidade de alimentos, embora existam muitas pessoas que passam fome ainda, né, mas boa parte da população conseguindo sobreviver no planeta Terra. Verificamos que até 2025 há uma projeção de 10, né, bilhões de habitantes no planeta, né? Hoje está em torno de 7,5 bilhões, sendo que 20% está nos países desenvolvidos e 80% da população nos países mais pobres, considerados subdesenvolvidos. Aqui verificamos a taxa de crescimento, né, dos países mais populosas do mundo, China, Índia, Estados Unidos, né, Indonésia, o Brasil o quinto maior, em torno de 1,36%, mas algo que devemos deixar bem claro é que com essa pandemia, né, essa taxa de crescimento com certeza vai diminuir bastante, ou seja, a população tende a mudar, né, o ritmo de crescimento por causa dessa nova crise de saneamento, né? E verificamos aqui, pessoal, que o uso de carros, gasolina, papel, energia se dá principalmente nos países desenvolvidos, né? Onde tem somente 17,6% da população, enquanto 82% da população, que está nos países mais pobres, utilizam muito pouco desses recursos tecnológicos, né? Então, o modo de vida das pessoas que vivem nesses países tem que ser repensado, né? E com certeza com essa crise de saneamento, a crise de saúde, de meio ambiente atual, vai fazer com que muitos repensem seu modo de vida. Aqui, né, verificamos a média diária de consumo de energia, né, que hoje é muito maior de 200 mil quilocalorias do que antigamente, onde eu não utilizava tanto. E detalhe, né? Estados Unidos, 4,7% da população mundial e detém 25% do consumo de energia, né? Porque é o país, né, considerado uma potência mundial muito capitalista que depende muito de recursos da natureza, né? Combustíveis fósseis, petróleo, carvão, enquanto, por exemplo, a Índia, né, com 16% da população mundial, apenas 1,5% do consumo de energia, porque é um país que não utiliza tantos recursos assim, né, e grande parte da população ainda é muito pobre e não utiliza tantos bens assim que o homem produz, né. Este gráfico aqui, né, já caiu em vestibulares, se não me engano até no Enem, né, onde mostra que o homem atual, né, considerado tecnológico, ele utiliza e gasta muito o consumo diário de energia, né, por 1.000 quilocalorias, tanto na moradia, comércio, é muito maior do que antigamente. Indústria, agricultura também, né, percebemos que cresceu muito nos últimos tempos, né, e de transporte também, né, que antigamente ele não se locomovia tanto e hoje, com diversos tipos de transporte que dependem desses vários tipos de energia, né, que estão se acabando cada vez mais rápido, o gasto é muito maior, né, do que antigamente. Aqui verificamos também, né, importante saber o que é poluição, que é uma alteração indesejável nas características físicas, químicas ou biológicas da atmosfera, litosfera, hidrosfera, que causa ou possa causar prejuízo à saúde, à sobrevivência ou atividades dos seres humanos e outras espécies. Então, toda atividade que altera, de certa forma, o meio ambiente, né, é, seja fisicamente, quimicamente, e pode afetar nossa saúde,
é um tipo de poluição, né, em menor ou maior escala. Então, para o controle, né, o conceito de poluição está associado a alterações provocadas pelas diversas atividades humanas. Lembrando que poluente é um resíduo gerado pelas atividades humanas, causando um impacto ambiental negativo, né, uma alteração daquele meio. E essas fontes, né, que geram poluição pode ser uma fonte pontual ou uma fonte difusa, né, com efeitos locais, regionais ou globais, dependendo da quantidade de poluição. Então vou explicar para vocês essa diferença, né, entre fonte pontual e fonte difusa. Fonte pontual, né, como podemos ver neste exemplo, é quando temos apenas um canal, né, uma fonte de emissão de poluentes, né, como verificamos aqui, né, nessa pequena córrego numa pequena cidade pode ter só esse local que gera um tipo de resíduo, né, do esgoto, contribuindo para poluir todo o rio, né? Apenas esse local aqui gera uma poluição. Então, é uma fonte pontual mais fácil de controlar e de detectar o problema, né? Quando acontece dessa forma. Diferente de uma fonte difusa, onde verificamos vários locais que emitem poluição, ou seja, não é apenas uma fonte, né, um local, porque pode ter origem industrial, pode ter origem doméstica, da agricultura, de fertilizantes, e aí vai juntando diversas fontes de poluição, né, contribuindo para aumentar aquela contaminação que vai ser mais difícil de localizar, né, e de tratar devido à grande quantidade de poluentes diferentes que vêm e se juntam, né, que geralmente acontece em cidades grandes, onde é, a quantidade de poluição é bem maior. Então espero que vocês tenham entendido, pessoal, o tema dessa aula e aguardo vocês, né, na próxima aula.